hope so. Today we are going to talk about gerunds versus infinities, ok? Então vamos relembrar um pouquinho o que são gerúndios, o que são infinitivos, certo? E quando que a gente vai usar o outro verbo que vem depois, quando eu quero colocar dois verbos numa frase? Eu tenho que usar gerúndio e infinitivo depois. Como é que eu sei qual que eu tenho que usar? Então nós vamos relembrar isso um pouquinho hoje, ok? Então primeiro relembrando o que é um gerúndio. Gente, gerúndio é igual em português. Gerúndio em português a gente não usa NDO, então é a mesma coisa. Aqui, como vocês já sabem, né? Quando esse NDO que eu uso em português, em inglês é o ING, certo? Então se eu uso lá, por exemplo, falando em português, NDO, gerúndio. Em inglês, talking, com ING no final, certo? Então isso é gerúndio, em vez de NDO, ING. Ok, né? Quando nós vamos falar de infinitivos, o que seria infinitivo em português? Infinitivo, por exemplo, eu tenho o verbo falar, correr, escrever, pular. Isso é infinitivo, certo? É o verbo na sua forma de base, sem conjugar, sem trocar nada no verbo. Quando nós vamos usar o infinitivo em inglês, tem duas coisas que a gente tem que ter. Eu tenho que ter o verbo na forma de base? Sim. Mas antes do verbo na forma de base, eu tenho que ter um to, ok? Então, por exemplo, o comer que a gente falou, to eat. O correr, certo? To run. Assistir, to watch. Então, quando eu quero usar o infinitivo em inglês, sempre tem que ter esse to na frente, tá? Senão ele fica só o verbo na forma de base. Então, se eu quero fazer um infinitivo, tem que ter o to, certo? Então, agora, a gente já lembrou o que é gerúndio e o que é infinitivo. O que mais eu preciso saber? Eu preciso saber o seguinte. Quando eu colocar dois verbos em uma frase, certo? O primeiro verbo, tanto faz se ele está no passado, no presente, pode estar no futuro, né? Mas, assim, o segundo verbo, gente, sempre você vai ter que decidir se você coloca ele ou no gerúndio ou no infinitivo. Mas, teacher, como é que eu vou saber? Né? Porque eu tenho lá um verbo e daí eu tenho que decidir como que eu vou decidir. Então, a gente tem algumas, na verdade são mais ou menos umas regrinhas, tá? É mais como se fosse uma lista de verbos do que uma lista de regras. Que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, tá? Então, primeiro, isso daqui a gente vai usar, como eu falei, né? Quando a gente coloca dois verbos juntos em uma frase, tá? Então, o verbo no gerúndio ou no infinitivo sempre será o segundo verbo, ou seja, o primeiro verbo pode estar no passado, pode estar no presente, pode estar no present perfect, certo? Mas o segundo verbo vai estar ou no gerúndio ou no infinitivo, certo? Como que eu decido isso? Tá, então nós temos basicamente três formas. Tem alguns verbos que são tanto faz. Se eu uso gerúndio, tudo bem. Se eu uso infinitivo, tudo ótimo, também, ok? Então esses verbos são ótimos, porque assim não dá pra errar, certo? Então quais seriam esses verbos? O love, o hate e o like. São três exemplos de verbos que nós podemos usar tanto faz, tá? Então se eu falo assim pra vocês, I love cooking, certo? E se eu falo I love to cook, mesma coisa, porque eles têm o mesmo significado. Então tanto faz se eu falo I love cooking, com ing no gerúndio, ou se eu falo I love to cook, certo? Eu amo cozinhar, tá? Como infinitivo. Então, mesma coisa, tanto faz como tanto fez. O verbo hate é a mesma coisa, o verbo like é a mesma coisa, ok? Vocês vão ver mais alguns desses lá na página 10 do capítulo 33, tá? Então, teacher, não são só esses três? Não, tem mais verbos que funcionam assim, tá? Mas como eu falei, é mais uma lista de verbos que vocês têm que entender quais são que nós usamos do que como se fosse uma regra, tá? Então, a gente tem que dar uma estudadinha nesses verbos, que estão na página 10 do capítulo 33. Continuando. Aí, nós temos a segunda parte, que são verbos que nós podemos usar apenas com o infinitivo depois. Então, como assim? Se eu vou usar o verbo plan em uma frase e eu quero colocar mais um verbo depois, o segundo verbo tem que ser no infinitivo. Então, por exemplo, I plan to travel, tá? Então, ó, to travel, infinitivo. I plan to go, infinitivo. I plan to stay, ok? Infinitivo. Então, sempre tem que ter esse to e o verbo na forma de base, tá? Então, se eu tenho lá, por exemplo, o would like, faltou um D aqui, ó, would like, certo? I would like to
go with you. I would like to stay here. Então, quando eu uso would like, o segundo verbo que vem depois, certo? Sempre tem que ser no infinitivo, certo? Assim como o verbo ask, assim como o verbo choose, assim como o verbo wish, certo? Muito bem. Então, esses aqui são alguns deles, mas vocês vão ver que essa lista aqui não é tão pequena assim, infelizmente. Tá? É uma lista bem grandinha de verbos que tem ali na apostila de vocês. Daí vocês vão perguntar, teacher, mas se eu estudar aquelas ali da apostila, então, eu já sei todos? Não, porque a lista da apostila também está um pouco incompleta, tá? Então, porque assim, isso aqui a gente aprende mais falando mesmo, tá, gente? Porque não tem uma regra, você tem que descobrir como é que é, tá? Então, ali na apostila tem alguns a mais, né? Obviamente mais do que esses aqui, mas também não são todos, ok? Até porque não são todos os verbos da língua inglesa que estão aqui. Muito bem. E nós temos a terceira forma, que são verbos que nós podemos usar apenas com gerúndio depois. Então, por exemplo, o verbo avoid, ok? We have to avoid making noise, ok? Então, ó, avoid making, certo? Veio com energia no final, o make. We have, let me see, let's suggest watching a movie. Ok, então vamos sugerir assistir um filme. Suggest watching, tá? Segundo verbo veio no gerúndio com ing. Vamos ver o que mais. Let's advise. O que mais? O que nós podíamos dar de advice? Let's advise running away, tá? Então vamos sugerir que a pessoa, vamos dar um conselho que a pessoa tipo fuja. Né? Quando eu uso running, eu coloco com ing no final, que é o gerúndio, tá? Novamente, temos mais verbos nessa listinha aqui, que vocês vão encontrar lá nessa paginazinha, nesse capítulo que a teacher já falou, tá? Então, gente, é importante que vocês deem uma olhadinha, porque assim, vocês começam, depois que vocês praticam isso, você meio que tem um feeling assim, tipo, esse verbo aqui, eu acho que eu posso usar com ing. Esse eu acho que eu posso usar com infinitivo, certo? Então depende muito. Então vocês precisam dar uma estudadinha e praticar isso como? Fazendo exercício online, esse tipo de coisa. Porque daí a gente internaliza